Realizada a 83 quilômetros de Recife, o carnaval é dedicado ao centenário da cidade. O bloco carnavalesco Que Língua é Essa? Abriu o carnaval de Gravatá. O prefeito do município, Luiz Alves de Oliveira, é um dos principais organizadores do bloco Que Língua é Essa? Luiz, este ano a língua mais uma vez abre o carnaval de Gravatá. É isso aí, José. O carnaval de Gravatá está um carnaval alegre, um carnaval feliz. E eu, como folião, também participo dessa festa, porque afinal de tudo é a festa do povo. Aqui não existe a questão de prefeito, mas o carnaval é do povo, José. O Bloco da Madalena também acompanhou o desfile da língua. É o encontro das comunidades. E ninguém para de frevar. É frevo. Está aberto o carnaval de Gravatá.